Tudo tem um começo. Tudo que vamos começar, dificilmente começamos aperfeiçoados ou com entendimento total. Sempre começamos inexperiente, mas no final devemos terminar muito bem. Deixa eu contar para vocês um pouco do meu início de crer em Jesus Cristo, como que se iniciou. Eu era de uma família católica, então automaticamente eu vou herdar a tradição e os ensinamentos. Então, meu primeiro passo de fé era crer em algumas imagens. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, não a Nossa Senhora, mas eu cria na imagem mesmo. Eu tinha ela dentro dos meus ambientes como instrumento e ídolo de crença. Também Santo Antônio e todas as imagens que vocês possam imaginar. No início eu dava crédito e tinha uma reverência total, porque assim foi ensinado pelos antigos. Depois disso, eu fui participar na igreja evangélica e comecei a crer em todos os rituais que se faziam, em objetos, provavelmente vocês vão conhecer como campanhas. Então, tudo que se levantava de campanhas, de objetos, são diversas coisas. Eu vou citar aqui alguns para vocês, talvez alguns não tenham ciência, outros vão se identificar. Então, se levantava prato, exatamente, prato dentro da igreja evangélica, fronha dentro da igreja evangélica, rosa dentro da igreja evangélica, caneta para assinar os grandes contratos, martelo de madeira, que é o martelo da justiça, enfim, vários sacrifícios. Sabonete, sal, se eu for fazer a lista aqui, a gente fica o dia todo dentro da igreja evangélica. Passei também por esse processo, né? Já que eu estava buscando o meu Deus único e soberano e era-me ensinado isso, então o que se ensina, nós o aprendemos. Depois disso, minha próxima etapa foi ver alguns líderes religiosos falando sobre revelação. Então, a gente ia até um determinado culto e lá aquele homem ele ficava esperando vir a revelação, e quando vinha ele falava ali as palavras baseadas nesse mundo. Então a revelação é sempre baseado nesse mundo, né? Vai acontecer isso, você vai ter aquilo, amanhã vai ser, enfim, todos já sabem como funciona o sistema de revelação. Depois da revelação, eu fui para o ensino de conhecer todos os códigos da lei, que é o que é certo e o que é errado, o que é o velho homem e o que é o novo homem. E, por último, eu vim a descobrir a graça do Senhor Jesus Cristo. Por último, eu vim descobrir a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, ninguém começa aperfeiçoados. No início da nossa caminhada, nós começamos sendo guiados por várias doutrinas, filosofias, costumes das pessoas. O que eu quero deixar? Não importa o começo e nem o meio, é o fim. Nós temos que terminar bem. Nós não temos chance nenhuma de terminar mal quando vem a revelação plena e correta de como nós devemos manifestar a fé no Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. O passado fica. Serviu. Como você era um eleito, você era um escolhido
desde há muito tempo, então as arapucas que são criadas, você cai nelas automático, porque você tem você tem uma promessa, você foi definido a ser do papai, a ter a salvação, a ser eleito. Então, se ter armadilha geralmente, como eu já morei no interior, eu sei bem disso. Armadilha, você faz uma arapuca e coloca lá o alimento que aquele pássaro gosta, e ele vem o primeiro dia, se chama cevar, você ceva ele come, no outro dia no mesmo horário ele volta de novo, e aí ele come, e aí depois você coloca uma forquilha e um ganchinho ali de baixo, e quando ele vem comer, a armadilha já está feita. Aí pega ele e aí fica encarcerado, e o dono daquela arapuca faz dele o que quer. Ou prende ele, né, na gaiola para deixar ali na sua casa como enfeito e para cantar, ou pode matá-lo, dependendo, para alimento, mas o certo é que ele foi pego. Então, uma pessoa que é predestinado, que nasce com a promessa de ser filho de Deus, vai procurar algum lugar encontrar Deus de alguma forma. E aí nós começamos assim, ninguém começa bem, quase todos começam mal. Porque quando nós pegamos uma imagem e colocamos aquilo como um objeto de crença e de fé, começamos mal, não começamos bem. Quando achamos que estamos bem na igreja evangélica e que pegamos objetos e para fazer sacrifício, ou até o próprio sacrifício de dinheiro que é feito, e achamos que estamos bem, também não estamos muito mal. Quando vamos atrás daqueles que revelam, ali tem uma mulher muito usada, um homem muito usado, e ele faz a revelação do desejo do coração do homem, também não estamos bem, estamos muito mal. Está escrito em Ezequiel capítulo 13 sobre as profecias, depois vocês leem. Então está muito mal. E quando a gente vai se aproximando da perfeição do Cristo, não é do homem, não me julga alcançar a perfeição, estou dizendo a perfeição do Cristo. Então, o mais próximo é conhecer bem essas leis, né? As leis do certo e do errado, saber o que é a ira, o que é um ódio, o que é uma rejeição, o que é uma amargura, o que é um reter o perdão, o que é, enfim. Aí para você dar o próximo passo, esse é o que mais te ajuda, porém não pode permanecer, porque se permanecer o acusa, apontando só para o pecado, também não é o correto. Não, o homem não pode apontar só o pecado, o homem não pode fortalecer apenas o pecado. O homem tem que começar lá mal, como todos começam, mas no fim ir aperfeiçoando na verdadeira visão celestial única do Cristo Jesus pós a sua ressurreição. Então a minha história foi essa, até hoje abrir-se uma visão da graça. Graça quer dizer, para aqueles que vão manejar a cabeça e vai dizer, agora caiu na graça, porque tem muitos que acham que graça é o maior escândalo. Tem alguns que acham que graça é você agora sair por aí de qualquer forma. Não. A graça é o sacrifício, é a consumação, é a cruz. A graça é o Filho já na ascensão
da sua ressurreição, já prestes a subir naquele decreto final, e pós a ascensão vem a ressurreição, e aí manifestou a graça salvadora que não precisa de nenhum empurrãozinho, de nenhuma força. Essa graça ela é o suficiente para salvar a alma de todo aquele que crer em Jesus Cristo. Então, quando se atinge esse nível de chegar na graça, vai ocorrer você no seu próprio ser, no seu próprio interior, você vai perceber que criou uma pessoa dentro de você. A gente chama de unção interior. Então, você começou mal, foi passando por todos os tipos de experiências e chegou na realidade, na revelação, na definição do que é a graça. Aí criou-se uma unção dentro de você. O próprio Espírito, com o seu poder majestoso, criou ministração dentro de você. E você agora vai começar a conhecer Jesus Cristo. E a sua liberação e a sua vontade, os seus gostos, seus desejos, a sua escolha, o seu modelo de vida não vai partir mais disso daqui, de vontade humana. Você não vai viver mais por vontade humana de maneira nenhuma, porque a graça, o poder, a eficácia do Evangelho de Cristo te alcançou. Então, você vai viver por uma unção, por uma voz na tua consciência, e essa eu acredito hoje nesse nível que é o ápice, que é o máximo que nós podemos alcançar de perfeição, é entender bem a graça, absorver a vida para dentro, que é a unção de Cristo, enxergá-lo, o Espírito, como autor e consumador e que mora em nós, e a partir disso a gente viver por meio da fé no Senhor. Eu acredito que esse é o topo que a gente pode chegar, de morrer a velha natureza, os desejos, sentimentos e emoções e vaidades, e ser estourado e ser impaciente, não ter equilíbrio do espírito. Eu acredito que esse é o ápice, assim, que o Senhor deseja levar a todos que têm fé. Falar por fé, viver por fé. Após isso, nós não podemos encerrar a nossa caminhada mal. Nós temos o apóstolo Paulo, que é aquele que nós inspiramos a última igreja do Cristo já ressuscitado e operando em nós pela nova e eterna aliança por meio do teu Espírito. Paulo sempre tentou orientar para a gente não acabar dentro das heresias, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, porque até atingir esse nível, esse último nível que acabamos de citar, nós passamos por muitos enganos, e aí chegamos numa liberdade onde o Espírito opera e conduz por meio da fé. Ele fala conosco, nós sentimos a nossa intuição, nós sentimos ser dirigido, e também pela palavra, ela é transladada, sai aqui da letra e é escrito na tábua do nosso coração, e diante de qualquer situação nós almejamos colocar em prática aquilo que estava na letra e foi transladado para o nosso coração. Então, na última fase,
nós vamos ter um homem no Espírito, que é a promessa maravilhosa do Senhor, e vai começar tudo de novo do outro lado, as coisas cutucando a gente, insistindo para entrar a falsa doutrina, as fábulas engenhosamente inventadas por homens. E essas também têm facilidade. Aqui que eu quero assim enfatizar na nossa mente. Nós devemos unir-se entre irmãos maduro, que tem a unção do Espírito, que vive pela graça, para que nós não possamos permitir que entre doutrina estranha na nossa mente e no nosso coração. Não é não. Já que atingimos agora uma liberdade e o Espírito opera, reina, e Ele escreveu na tábua do nosso coração, e Ele fala, e nós estamos dispostos a obedecer, que tal todos nós unirmos para não permitir que doutrinas estranhas entrem no nosso meio? Porque elas são devastadoras, elas não têm proveito nenhum, as doutrinas estranhas, senão para perverter o coração de alguns, tornar-se em confusão, divisão de línguas, divisão de línguas no falar. Um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e vai questionar de cá e não vai ter como explicar, e vai de lá. Então isso, nós mesmos, toda a comunidade, todos os irmãos unidos a Cristo, devemos tomar cuidado para a gente não ultrapassar os limites. Quando ultrapassa os limites, que é a gente ensinar todos a viver na unção do Espírito, na dependência do Espírito, ultrapassou esses limites, já pode ter um fermento. Isso leveda toda a massa. Já pode ter um sal a mais, pode se tornar insípido. Então, nós devemos tomar esses cuidados, todos, a não ultrapassar esses limites. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui na palavra sobre isso. Ele ali pregou o evangelho, todos aceitou Cristo, mortificou os seus membros, era judeus, tinham um monte de tradições, de costumes, e o apóstolo Paulo dizia: olha, eu vou ensinar para vocês, vocês tomam cuidado para vocês não voltar novamente, vocês têm que continuar livres, vocês começaram maus, ótimo, caindo em armadilhas, em arapucas, que não era o caminho da justiça mediante o Filho, mas agora vocês foram aperfeiçoados com a graça, com o entendimento, a plenitude de Cristo foi revelada a todos vocês. Então vocês cuidem para não entrar doutrinas estranhas no meio de vocês. E aí, essa doutrina estranha, eu vejo que nós não podemos ferir os passos fundamentais que é falado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, negar que Jesus Cristo é o próprio Deus, o próprio Senhor, o Salvador. Em qualquer esfera, qualquer ensinamento, qualquer homem que levar você a negar que Jesus é o Salvador, é o primeiro, primogênito, é o Filho de Deus. Tem algumas religiões que, se você colocar Jesus e não colocar um outro nome, Jeová, enfim, eles não aceitam. Eles ficam do teu lado insistindo para essa doutrina entrar de todas as formas, até você aceitar que Jesus é menor e que tem um maior. Então, nós não devemos bloquear a nossa mente de dar o testemunho de Cristo. O testemunho é do Cristo, é do Filho. A graça veio pelo Filho.
a consumação de tudo foi dado pelo Filho. Então, de maneira nenhuma podemos permitir que uma doutrina dessa entre no nosso meio. Quando se fala de condenação, condenação quer dizer, vou até ler aqui um versículo aqui para todos. Condenação quer dizer que viveu de forma que nasceu da carne, nasceu do próprio sangue, nasceu do pecado, cresceu no pecado e morreu no pecado. Então não tem salvação se morrer no pecado sem confessar o Senhor Jesus Cristo. Se qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer ensinamento te dizer que não tem a condenação, o decreto, o julgamento final para aqueles que morrem incircuncisos no seu coração, na sua mente, sem ter o desponjamento das suas vontades, dos seus membros, sem confessar a fé em Cristo, para esses também não vai ter salvação. Jesus disse assim, olha só, isso aqui, ele mesmo que diz, palavra de Jesus: o que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então aqui, temer a Jesus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, não sabemos em que fase, não vou esmiuçar, não vou ser curioso, não vou ultrapassar os limites, eu sou homem, não vai aproveitar, só vai ser contenda e discussão. O mais importante nós já temos, que é mente cingida, nova aliança, no Espírito. Diante de uma situação difícil, na hora, o Senhor vai aparecer, o Senhor Jesus em Espírito vai aparecer dentro de nós, nos dando a direção e apontando como devemos agir no Espírito. A graça do Senhor nos basta até aqui. Então, feriu esse princípio do julgamento do Todo-Poderoso também é uma doutrina estranha. A salvação eterna, vida eterna, em que é tanto falado, não sabemos em que fase e como, de onde vem, sabemos que é falado, é ensinado que todos nós devemos correr para receber o prêmio da soberana vocação, que é ser salvo, se salvar, a nossa alma se salvar por meio do Filho. Se fere essa doutrina de salvação, dizendo que não tem salvação, que morreu, acabou, não devemos aceitar essas doutrinas também, né? As doutrinas de objetos, nós fomos libertos, não apegamos mais a nada de imagem, de escultura, nem um ritual judaico, nada. Nós hoje estamos livres, estamos limpos. E aí chegou uma doutrina e disse: olha, isso daqui é algo de Israel. Nós não devemos aceitar essa doutrina também no nosso meio. É doutrina de engano, já que fomos libertos. Hoje estamos com a visão de seguir o Senhor por meio da fé e unção que é gerada dentro de nós. Basta, a graça do Senhor nos basta. Doutrina estranha que parece ser boa, parece ser piedosa, é falado de uma forma muito mansa, mas também é prejudicial quando não se afirma a salvação em Jesus Cristo por meio da graça. Quando tem cuidado, quando aponta só a força do pecado, aponta só a força dos membros, aponta
só aquilo que é natural, só aquilo que é satânico, só aquilo que é alimento do próprio Satanás. Quando um líder religioso ele fica apontando só aquilo que já era para ser pregado e ensinado como passado, lembrando da graça e lembrando da cruz e lembrando do sacrifício, era para pregar um renovo, que a mente, o espírito sendo renovado, apaga da mente as coisas velhas. E cada dia a gente tem mais sede de justiça. A justiça é Cristo. Nós temos mais sede de Cristo, nós temos mais vontade de Cristo, porque vai se renovando a nossa esperança nas coisas novas. Pode-se colocar um vinho novo em odres velho. Nós conseguimos pegar um pedaço de pano velho, podre e remendar, colocar um pedaço de pano novo, vai segurar? Não vai segurar, vai romper. Então qualquer líder religioso é um homem normal, comum, que ele aponta para você em todas as falas dele: olha, o pecado está em você, olha, o pecado exerce força em você, olha, o pecado te domina, olha, o pecado... É claro que isso é sutil, isso não é de uma forma ampla. Então também é uma falsa doutrina, porque devemos afirmar ousadamente de que o sacrifício de Jesus colocou em liberdade todos aqueles que foram chamados por Ele mesmo. Ele mesmo que chamou. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então ele mesmo nos escolheu. Eis-nos aqui. Se ele nos escolheu, está consumado a obra do pecado, a força do pecado. Isso não vai continuar exercendo força e poder e regendo e controlando e criando fortalezas em cima disso, porque ele vai trabalhar com a mensagem, com a palavra, de forma a enfraquecer a maldição do pecado. Ele vai trabalhar de forma a ir apagando os dardos do maligno, do coração do homem, da mente do homem, até que nós vamos ter uma renovação plena e total. Então, um homem que não prega de forma clara também a salvação é uma doutrina estranha e não vai cooperar para terminarmos bem. E isso é ruim, não é legal. Jesus Cristo é o Salvador. Mas o que? Aquele que quem acusa vocês não é o Senhor. Quem acusa vocês é outro acusador, mas não é o Senhor. Então o Senhor absorve. Então por aí vai se estendendo, né, a lista de doutrinas estranhas. Como que eu sei, Jânio, se uma doutrina é estranha e se eu devo rejeitá-la? Eu entendo assim, isso é uma opinião minha. Quando nós atingimos um nível de consciência cingida e que você anda assim, ó, não vivo mais eu. Nem precisa de você, não vivo mais eu. Diante de qualquer situação, o Cristo em espírito, eu vou deixar Ele falar, Ele decidir, por meio da fé. Eu agora o meu corpo agora recebeu uma bênção espiritual. E aí você está andando aí nas cidades, aí de repente, vou dar um exemplo, aí de repente para uma pessoa na sua frente e essa pessoa diz assim: olha, eu estou passando por uma situação tão difícil porque eu estou com uma depressão ao extremo, eu estou tendo visão durante a noite assustadora,
Enfim, a pessoa começa a compartilhar com você situações de perturbação de alma. Então você está ali ouvindo aquilo e no final você libera um testemunho de Cristo e aquilo entra no coração do ouvinte e ele é liberto pelo testemunho de Cristo. Ou uma oração que você faz e aquilo serve de ajuda para aquela pessoa porque você entendeu o momento, o Espírito falou, você te deu a direção. Então, essa questão de ser guiado pelo Espírito na consciência, isso basta para nós, tá bom isso daí. Agora, quando começa a ultrapassar essas coisas, vamos colocar aqui em casa o pinheiro lá da mãe do rei Nimrod, que esse pinheiro aqui é uma tradição e precisa se fazer isso, é bonito, vamos colocar. É coisa estranha para nós que somos cristãos, né? Não há necessidade. E após isso, se for colocado assuntos também, não vai somar em nada. É só para distorção de valores, só para discussão. Isso só faz cócega nos ouvidos. Isso não ajuda muito no trabalho, atrapalha mais do que ajuda. Então não se faz necessário, nós como servos do Senhor, que acreditamos que fomos selados, né, pelo Espírito Santo, para viver livre, se envolver com essas coisas. Diz assim em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8. Paulo, no início, ele começa, né, fazendo ali, dizendo, olha, vocês da igreja de Colossenses eu vejo elogio falando sobre vocês. Vocês atingiu um nível que o homem pode atingir, a mente de vocês foi cingida, vocês agora estão de pé, o Espírito salvou vocês, o testemunho está aparecendo, está crescendo a igreja, a visão está se estendendo, é isso, o Espírito dando testemunho de alegria. E logo em seguida Paulo vem orientando eles, olha, vocês cresceram, só que o judaísmo está aí tentando arrastar vocês novamente aos rudimentos. Toma cuidado, não permita não, tá? Não ache que deve ultrapassar esses limites da simplicidade e da graça que você já alcançou. Não há necessidade. Aqueles que gostam de esmiuçar e colocar coisa para perversão dos seus ouvintes, deixa eles. Mas vocês não seguem, nem dê ouvido, continua no mesmo estado que vocês foram ensinados pelo Espírito. O próprio Cristo ensinou vocês. Diz assim, no versículo 8, cuidado. O título disso é uma advertência contra falsos ensinos. A divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Olha só, cuidado que ninguém venha enredar com suas filosofias, os filósofos, os faladores, os ensinadores, e com suas sutilezas. É bem manso, é bem cauteloso, é com muito cuidado, vai se introduzindo quando assusta que não. Os ouvintes estão crendo naquilo firmemente, ninguém consegue mais tirar aquilo que está no campo da mente. Então, Jesus veio para salvar, e ele já salvou no decreto da cruz. Entende? Ele já salvou no decreto da cruz. Primeiro estágio, né? Então, aqueles que crê estão salvos. Aqueles que crer estão santificados.
Aqueles que creem estão aperfeiçoados em Cristo. Aqueles que crer, esses teve a remissão dos seus pecados. Devemos crer nisso e pregar. E se não pregar isso ousadamente, ter rateio, vai falar sobre salvo, não sei se eu estou salvo, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Falsa doutrina também. Falsa doutrina. Isso aí isso é muito bom, esses ensinamentos do certo e do errado, do pode e não pode, de conhecer todas as artimanhas, né, do velho homem. Isso é bom, que conhecendo a lei, depois fica mais fácil para conhecer a Cristo. Mas todos os líderes devem proclamar a salvação por meio de Jesus Cristo, sem medo, falar ousadamente. Aí sim, nós estamos ouvindo corretamente. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Aí nós vamos, então aqui deu uma deixa de que nós temos que ensinar, nós temos que viver na comunidade segundo o Cristo. Como se vive segundo o Cristo? Sem fazer muitas coisas, sem inventar muitas coisas, já que a obra é subjetiva no Espírito, já que a obra ela não é palpável, já que a obra ela não precisa de uma ajuda do homem, entende? Ela entra, a doutrina do Cristo, ela entra e ela sobe para a nossa intuição, e aí vivemos por meio da fé, uma fé selada, verdadeira, sendo guiado e ensinada pela própria unção do Espírito. Então eu não preciso de homens, Jânio, para me ensinar. É engano seu. Se você não encontrar irmãos, 2 ou 3 irmãos, por isso que diz assim, onde tem 2 ou 3, eu estou presente. Então, se encontrar 2 ou 3 irmãos que falam a língua do Espírito, que aí não está corrompido, todos vão crescer. Se você ficar sozinho, você não vai passar, até a sua força pode ser que mina, porque precisa de ter comunhão. 2 ou 3 ou mais tendo comunhão, e aí vai crescendo o seu entendimento, um ajudando o outro. Temos que viver em irmãos, comunidade cristã, povo eleito, uma cidade santa, uma nação santa. Sozinho não. Temos que ter comunhão. Então a doutrina tem que ser segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no desponjamento do corpo, que é a circuncisão de Cristo. E aí segue aqui falando sobre a pessoa do Cristo, que é o último estágio que possamos alcançar, que é a liberdade de tudo que é humano e natural e viver por meio da fé. E depois desse estágio, o que nos espera é entregar o ministério que foi nos dado por meio da pessoa de Cristo perfeito, do jeito que recebemos, entregar, né, na consumação. Olha, tá aqui, batalhei, fui fiel, vivi pela fé, pela graça do Senhor, e não deixei nenhuma doutrina mais entrar, doutrinas estranhas, conversas estranhas. Não deixei, não permiti. Porque depois de atingir a revelação do Senhor, o que espera
os crentes em Cristo são as doutrinas estranhas. Começa com doutrinas estranhas, no meio alcança-se a revelação do Cristo e no fim devemos tomar cuidado para as doutrinas estranhas não entrar. Doutrinas estranhas não são aquelas apenas que você vê e logo teu coração já se fecha e você não quer. Doutrinas estranhas pode ser aquelas sutilezas, com aparência de piedade, com aparência de boa, mas que coloca um véu na tua face e não deixa você ver a graça, o sacrifício e a pessoa do Cristo. Se isso ocorre, você só vê pecado, você só vê Satanás, você só vê o diabo, você só vê o acusador, você só vê a força do mal, você só vê a força dos seus membros, você só vê... Aí você está num mato perdido, sem cachorro e sem gato, em plena escuridão, porque a cada dia vai definhar mais e mais os teus membros, né? Vai viver doente, com opressão, com depressão, Nossa, vai ser uma bagunça a tua vida. Por quê? Porque a doutrina não está aperfeiçoada em Cristo. Cristo é o Salvador, o Redentor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Cristo, Ele é aquele que levou a culpa do pecado. E quando você confessa, você toma posse dessa grande vitória que Ele deu a todos os seus filhos. Esta é a mensagem que eu deixo, que o Senhor abençoe, o Senhor Jesus abençoe, para não deixar que nenhum dos seus filhos se percam, nenhum dos seus filhos sejam confundidos por falsa doutrina. Em nome de Jesus.